Veja como o Espírito Santo me ensinou a entender o que ele diz. A nossa vida é um mar de barulho. Desde a hora que acordamos, estamos cercados pela gritaria das tarefas de todo dia, o som sem fim das nossas dúvidas, os medos que se escondem em cada canto da mente e os conselhos que se chocam e vêm de todos os lados. No meio de toda essa confusão, achar um caminho claro parece fora de questão. Mas, o que acontece quando você aprende a notar uma voz calma, profunda e cheia de verdade? Uma voz que corta o tumulto com uma precisão que só pode vir de Deus? Neste vídeo, eu quero dividir com você a jornada que mais mudou minha vida. Uma jornada que começou com uma pergunta simples, mas que me fez descobrir algo que virou tudo de cabeça para baixo. Como eu aprendi a ouvir e a obedecer à voz do Espírito Santo. Este não é só o relato da minha vivência, é um chamado, um convite para que você também viva essa mesma coisa. Porque se ele pôde falar comigo no meio do meu caos e da minha confusão, ele também pode falar com você. Eu te peço, fique até o final. Cada palavra, cada parte que vamos compartilhar, foi pensada para te aproximar dessa ligação divina que vai transformar sua vida. O que você está prestes a ouvir não é só uma história, é um mapa, um guia prático que pode ser o divisor de águas na sua caminhada de fé. Você está pronto? Porque o que vem a seguir pode mudar tudo para você. Primeiro, queremos agradecer a todos que nos apoiam para que possamos continuar trazendo estas histórias tocantes e ensinamentos da Bíblia. Antes de tudo, te dou as boas-vindas a este canal, onde vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus juntos. Antes de seguir, eu te convido a deixar o seu gostei neste vídeo para que o sistema do YouTube mostre ele a mais pessoas e elas possam aprender mais sobre a Palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, é de graça. E ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Clique em Seja Membro e faça parte desta família que quer crescer na fé. Com a sua ajuda, vamos continuar levando a mensagem para tantos que precisam. Não perca mais tempo. Seja parte de algo que muda corações, vidas e destinos para sempre. A confusão da minha vida antes de entender a sua voz. Antes de entender o que o Espírito Santo me dizia, minha vida era um redemoinho constante. Tudo em volta parecia sem ordem, como se o universo inteiro quisesse me desestabilizar. Eu me sentia presa em um ciclo sem fim de tensão, nervosismo e raiva. Minha cabeça não parava, nem nos momentos de silêncio. Era como se o barulho de fora tivesse entrado em mim e ficasse mais alto a cada segundo. Eu me lembro de acordar todo dia com um peso no peito, sabendo que teria que encarar os mesmos problemas de novo e de novo. Minhas finanças estavam desmoronando, os relacionamentos mais importantes estavam cheios de brigas e desentendimentos, e, para piorar, um sentimento de vazio que eu não sabia explicar morava em mim. Eu tentava preencher esse vazio com trabalho, lazer e até com os bons conselhos de amigos, mas nada funcionava. O que mais me frustrava era que, mesmo quando eu tentava encontrar Deus, eu batia num muro. Eu orava, mas minhas palavras pareciam sumir no ar. Eu lia a Bíblia, mas os textos não pareciam ter vida. Eu me sentia sozinha, perdida em um deserto espiritual, sem chance de achar água. No meu desespero, comecei a procurar soluções em todo lugar. Comprei livros de autoajuda que prometiam mudar minha vida. Fui a palestras que garantiam que tudo seria diferente se eu seguisse certos passos. Cheguei a lotar minha agenda de coisas para fazer, tentando fugir do vazio de dentro, mas nada disso acalmava o barulho. Cada plano parecia um curativo de momento que não resolvia o verdadeiro problema. Chegou um momento em que eu me senti completamente exausta. Era como se eu estivesse lutando contra uma correnteza muito forte, tentando não afundar enquanto a água subia sem parar. Foi aí que eu fiz algo que nunca havia feito com tanta sinceridade. Eu parei, fechei os olhos e disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor me ama de verdade, eu preciso te ouvir. Me ensina a reconhecer a sua voz no meio de toda essa bagunça. Foi uma oração simples, mas que carregava todo o meu ser. Naquele instante, eu não sabia o que esperar, não sabia se algo iria mudar. Mas dentro de mim havia uma pequena chama de esperança. Algo me dizia que aquela oração, mesmo curta, não tinha sido ignorada. E eu estava certa. Deus já estava agindo, mesmo quando eu ainda não conseguia ver. A hora do chamado. Aquela noite começou como outra qualquer. Eu tinha terminado as tarefas do dia, apagado as luzes e estava pronta para dormir. Mas algo dentro de mim não estava tranquilo.
Era como se uma inquietação suave estivesse me chamando, uma sensação que eu não podia ignorar. Não era um pensamento ou uma emoção passageira, era mais fundo, mais insistente. Senti um desejo forte de me separar de tudo, de buscar um lugar calmo para ouvir. Resolvi fazer o que sentia. Levantei da cama, desliguei o celular e achei um canto quieto em casa. Eu me ajoelhei. Naquele momento, minhas palavras foram simples, mas verdadeiras. Fala, Senhor. Eu estou aqui para ouvir. Eu não esperava uma resposta na hora, mas o que aconteceu em seguida mudou minha vida para sempre. De repente, uma paz que não dá para descrever encheu o quarto. Não era algo que eu pudesse explicar com palavras, mas eu soube que não estava sozinha. Era como se uma presença delicada, mas forte, estivesse me envolvendo. No meio daquele silêncio, eu escutei algo dentro de mim. Não com os ouvidos, mas com o meu espírito. Não era uma voz que se podia ouvir, mas também não eram meus pensamentos. Era claro e firme: acalme-se, e saiba que eu sou Deus. Essa frase, tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda, tocou o meu íntimo. Eu percebi que tinha passado tanto tempo correndo, buscando saídas e lutando por conta própria, que nunca tinha parado de verdade para ficar quieta e escutar. Naquele momento, entendi que Deus nem sempre aparece no meio da gritaria e da correria, mas sim na calma, quando nossos corações estão abertos para ouvir. Passei horas naquele lugar, apenas sentindo aquela paz, sem dizer nada, só estando presente. Foi o início de algo novo, uma fase em que eu entendi que Deus sempre esteve ali, esperando com paciência que eu diminuísse o volume do mundo para escutar o seu sussurro. O meu treino espiritual. Aprender a ouvir o Espírito Santo não aconteceu num piscar de olhos. Foi um caminho cheio de coisas novas e desafios. Era como aprender uma língua nova, que exige calma, treino e, acima de tudo, um coração que quer aprender. No começo, eu não sabia por onde ir. Mas a primeira coisa que entendi foi que ouvir a Deus não é só sobre palavras, mas sobre estar na presença dele. Comecei a dedicar um tempo certo todo dia para ficar sozinha com ele. Não foi fácil, porque minha cabeça estava acostumada a se perder, a se encher de ideias e preocupações. Mas o Espírito Santo, com a sua paciência infinita, me mostrou o caminho. Ele me ensinou que eu não precisava encher aqueles momentos com falas. Eu podia simplesmente ficar em silêncio, esperando. Eu me lembro que, no início, minha mente resistia. Os problemas do dia a dia voltavam a me invadir. O que vai ser das minhas contas? Será que estou fazendo o suficiente? Mas, então, algo incrível começou a acontecer. Toda vez que eu levava esses pensamentos a Deus, Ele os trocava por paz. Não era uma solução imediata para os meus problemas, mas era como se Ele me lembrasse: confie em mim. Eu estou no comando. Um dia, enquanto lia a Bíblia, um versículo saltou do livro direto para o meu coração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Era como se Deus estivesse me dizendo: eu te conheço. Você não precisa se esforçar tanto para me ouvir. Você só precisa ficar perto de mim. Isso mudou tudo. Eu parei de tentar forçar uma ligação e comecei a apenas curtir a presença dele. Neste treino, eu também aprendi a reconhecer a voz dele. Não era um som que se ouvia, mas um sussurro de dentro, uma certeza que eu não podia negar. Era como um leve toque no meu coração, me levando para o caminho certo. Às vezes, era tão simples quanto sentir paz sobre uma escolha, ou tão claro quanto um pensamento que surgia na minha mente com uma convicção que eu sabia que não vinha de mim. Houve dias em que eu me sentia desanimada, em que parecia que eu não ouvia nada. Mas o Espírito Santo me ensinou algo essencial. Ouvir nem sempre significa receber respostas na hora. Às vezes, ouvir é apenas estar pronto para esperar, para confiar que Ele vai falar no momento perfeito dele. Eu percebi que o silêncio não é ausência, é preparação. A cada dia, enquanto eu seguia esse treino espiritual, comecei a notar mudanças. Minha mente estava mais quieta, minhas escolhas eram mais claras, e meu coração estava cheio de uma paz que eu nunca tinha sentido. Era como se, aos poucos, eu estivesse aprendendo a sintonizar uma frequência divina que sempre esteve lá, mas que eu nunca soubera captar. As dificuldades e a lapidação. As dificuldades apareceram quando eu menos esperava. Eu já tinha começado a ouvir a voz do Espírito Santo, mas agora eu estava em um terreno onde a fé tinha que ser testada. Cada escolha,
Cada passo que eu dava por obediência parecia trazer consigo um desafio ainda maior. Eu me lembro de um momento em particular que marcou profundamente a minha jornada. Eu me deparei com uma chance de negócio que, à primeira vista, parecia perfeita. Todo mundo ao meu redor dizia que eu deveria agarrá-la. Mas no meu coração, o Espírito Santo estava me alertando: isso não é para você. Aquele aviso não fazia sentido lógico. Mesmo assim, eu decidi obedecer, mesmo que isso significasse dizer não ao que parecia ser uma grande bênção. As críticas vieram rápido. Como você pode deixar passar algo assim? As dúvidas me assombravam, mas eu obedeci. Meses depois, descobri que aquela oportunidade estava cheia de armadilhas e que muitas pessoas que entraram nela sofreram grandes perdas. Foi aí que eu entendi que Deus tinha me protegido, mesmo quando eu não conseguia ver o perigo. Outro ponto importante na minha lapidação foi aprender a distinguir a voz dele no meio de muitas opções. Nem todas as chances vêm de Deus, e nem todo conselho é bom, mesmo que venha de pessoas com boas intenções. Isso me fez ir mais a fundo na palavra dele, porque cada teste que eu enfrentava me ensinava que a voz dele nunca vai contra o que está escrito nas Escrituras. Era um processo de aprendizado sem parar, de confiar que a direção dele seria sempre para o meu bem, mesmo quando eu não entendia o motivo. As dificuldades não vieram só como escolhas difíceis, mas também como momentos de espera. Havia orações que pareciam não ter resposta. Eu clamava a Deus, pedia uma direção, mas não ouvia nada. Foi nesses momentos de silêncio que o Espírito Santo me ensinou a paciência. Eu aprendi que nem sempre se trata de receber uma resposta imediata, mas de confiar no tempo perfeito dele. Foi nesses períodos de espera que a minha fé cresceu mais. A lapidação não foi fácil, mas cada teste foi uma chance de crescer, de fortalecer minha amizade com Deus e de aprender a depender totalmente dele. Eu descobri que as dificuldades não são um castigo, mas uma preparação. São momentos em que Deus nos molda, tirando de nós o que não o agrada e nos transformando em pessoas mais parecidas com o plano dele. O resultado de seguir a sua voz. Conforme eu comecei a seguir a voz dele de um jeito constante, algo fantástico aconteceu. Minha vida se encheu de clareza e propósito. As escolhas que antes pareciam confusas, agora ficavam óbvias. Aquelas portas que por muito tempo ficaram fechadas começaram a se abrir de forma natural, enquanto outras que não eram para mim se fecharam sem que eu precisasse fazer esforço. Uma das primeiras coisas que notei foi a paz de espírito que me acompanhava, mesmo nas horas mais difíceis. Essa paz não vinha do que acontecia do lado de fora, mas da certeza de que eu estava andando na direção dele. As preocupações que antes tomavam minha mente dia e noite começaram a ir embora, substituídas por uma confiança renovada na fidelidade dele. Um dos resultados mais claros foi a melhora nos meus relacionamentos pessoais. Aquelas conversas que antes acabavam em brigas, agora estavam cheias de entendimento e reconciliação. Deus me mostrou como falar com amor e ouvir com calma, e isso mudou totalmente a convivência com a minha família e amigos. Eu entendi que o Espírito Santo não nos guia só nas grandes decisões, mas também em cada conversa do dia. Outra mudança importante foi nas minhas finanças. Não, eu não recebi uma chuva de dinheiro ou um milagre na hora. Mas o Espírito Santo me ensinou a ser sábia com meu dinheiro e a confiar que ele me daria tudo o que eu precisava. Cada passo de obediência, por menor que fosse, trouxe provisão na hora certa. Eu aprendi que o plano dele é sempre melhor que o meu, mesmo que às vezes precise de paciência. Talvez um dos maiores testemunhos tenha sido como o Espírito Santo começou a me usar para tocar a vida de outras pessoas. Havia momentos em que eu sentia um desejo de ligar para alguém ou de dizer uma palavra específica a elas. Ao obedecer, eu via como aquelas ações simples tinham um efeito profundo nas suas vidas. Não era eu, era ele agindo através de mim. Isso me enchia de alegria e me lembrava que, quando seguimos a voz dele, nos tornamos instrumentos do seu amor. Os resultados de seguir a voz dele não se limitam ao que se pode ver. Há uma transformação interna que acontece quando andamos na sua direção. O meu jeito de ser começou a ser moldado. As atitudes ruins, como a falta de paciência e o orgulho, foram trocadas por humildade e gratidão. Eu sentia que, dia após dia, estava me tornando a pessoa que Deus me criou para ser. Seguindo a sua voz, eu entendi que não se trata de evitar os problemas, mas de enfrentá-los com a certeza de que ele está comigo. As dificuldades continuavam a vir,
mas agora eu as via como chances de crescer e de depender mais dele. Os resultados não eram só para mim, eram uma prova da sua glória e do que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir e a obedecer. Como você pode ouvir a sua voz? Ouvir a voz do Espírito Santo pode parecer um mistério, mas na verdade um processo que está ao alcance de todos. Você não precisa de muito conhecimento religioso ou de uma vida perfeita para começar a ouvi-lo. O que você precisa é de um coração que queira, uma mente aberta e um espírito que deseja a direção dele. Vou te contar como você pode fazer isso, baseado no que eu aprendi na minha caminhada com ele. O primeiro passo é criar um lugar de silêncio e um tempo só para ele. Vivemos em um mundo cheio de coisas que nos tiram a atenção, desde os alertas do celular até as preocupações que invadem a nossa cabeça. Por isso, é muito importante separar um momento certo todo dia para ficar sozinho com Deus. Você não precisa de um lugar especial. Pode ser seu quarto, um canto quieto em casa ou até um parque. O importante é que seja um lugar onde você possa se desligar de todo o resto e se concentrar nele. Quando você estiver nesse lugar, comece com uma oração simples. Espírito Santo, estou aqui. Fala comigo, me guia e me ensina a te ouvir. Você não precisa de palavras difíceis. O mais importante é que suas palavras sejam sinceras, que venham do coração. No início, pode ser que você não sinta nada de especial, mas confie que Deus está ali, porque a promessa dele é que ele nunca vai nos deixar. O passo seguinte é mergulhar na sua palavra, a Bíblia. Este é o principal jeito que Deus usa para falar. Ao ler as Escrituras, você vai se surpreender ao encontrar partes que parecem falar diretamente sobre o que você está vivendo. A palavra de Deus tem o poder de clarear a nossa mente e nos mostrar o caminho. Enquanto lê, peça ao Espírito Santo para te mostrar o que você precisa entender. Muitas vezes, a voz dele será uma lembrança de um versículo que você já conhece ou uma nova compreensão que vai mudar o seu modo de ver as coisas. Busque a sua paz como um sinal. Uma das maneiras mais claras que o Espírito Santo usa para nos guiar é através da paz. Se você está pensando em uma escolha e sente ansiedade ou inquietação, é provável que não seja a direção certa. Por outro lado, quando uma escolha está de acordo com a vontade dele, você vai sentir uma paz profunda, mesmo que a decisão pareça difícil ou desafiadora humanamente. Aprender a confiar na paz exige treino, mas com o tempo ela se torna uma bússola interior valiosa. Outro ponto fundamental é obedecer no que é pequeno. Muitas vezes, o Espírito Santo nos guia com toques suaves, um pensamento de ligar para alguém, um desejo de orar por uma situação específica ou uma sensação de que deve evitar algo. Estes atos de obediência, mesmo que pareçam sem importância, são exercícios que treinam nosso ouvido espiritual. Ao seguir esses impulsos, a nossa sensibilidade à voz dele aumenta e a nossa confiança na direção dele cresce. Por último, aprenda a esperar no tempo perfeito dele. Vivemos em uma sociedade que valoriza a velocidade, mas Deus trabalha em um tempo que nem sempre é o nosso. Quando você não ouvir uma resposta na hora, não perca a esperança. O silêncio não quer dizer que Deus não está agindo, significa que ele está preparando algo melhor do que você pode imaginar. Aprenda a descansar na fidelidade dele, sabendo que ele sempre responde no momento certo. Um convite pessoal. Hoje, eu quero te fazer um convite especial. Mas antes, me deixe te dizer algo. Não importa quem você é, onde você está ou o que você está enfrentando agora, o Espírito Santo quer te encontrar. Ele não busca perfeição, sucesso ou sabedoria. Ele busca um coração disposto, alguém que diga, eu estou aqui. Você está pronto para dar esse passo? Talvez você tenha sentido que Deus está longe, que ele não atende às suas orações ou que você não merece a direção dele. Deixa eu te falar uma coisa, isso é mentira. Deus está mais perto do que você imagina, e o amor dele não depende do que você faz, mas da sua graça sem fim. Se eu, no meio do meu caos e da minha confusão, pude sentir a direção dele, você também pode. Faça esta oração simples comigo, do fundo do seu coração. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu não tenho todas as respostas, mas eu quero te ouvir. Me ensina a reconhecer a sua voz no meio do barulho. Me guia, me transforma e muda minha vida. Hoje, eu abro meu coração para que o Senhor more em mim e me mostre o caminho. Você não precisa de palavras difíceis ou de um ritual complicado. A única coisa que Deus espera é sinceridade. É nessa simplicidade que o extraordinário acontece.
Pode ser que você não ouça uma resposta na hora, mas eu te garanto que você deu o primeiro passo para uma amizade mais profunda com ele. Eu te convido a começar hoje mesmo. Separe um tempo, encontre um lugar tranquilo e comece a buscar a presença dele. Pode ser difícil no começo, mas a cada momento que você passa com ele, seu ouvido espiritual vai ficar mais atento. Lembre-se que ouvir a voz dele é um processo e, como tudo na vida, exige treino e calma. Mas eu te asseguro que todo o esforço vai valer a pena. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com mais alguém que possa estar precisando. E se você tem um testemunho ou uma experiência que quer dividir, deixe nos comentários. Eu adoraria saber como o Espírito Santo está agindo na sua vida. Lembre-se disto: Deus te ama mais do que você pode imaginar, e o Espírito dele está pronto para te guiar em cada passo do seu caminho. Hoje pode ser o começo de algo novo, uma vida cheia de propósito, paz e direção de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. Nos vemos no próximo vídeo, e que Deus te abençoe muito. Ouvir a voz do Espírito Santo é o maior presente que você pode receber nesta vida. Ele não só te guia, mas te transforma lá no fundo do seu ser. Ele não promete que a vida será fácil, mas garante que você nunca estará sozinho. Que em cada escolha, em cada dificuldade e em cada passo que você der, ele estará com você. Hoje, eu quero que você leve esta verdade. Deus não está procurando alguém perfeito. Ele está buscando um coração disposto, alguém que diga: eu estou aqui, Senhor. Me usa, me guia, me molda. Porque quando você se dispõe a ouvir a voz dele, você começa a viver o propósito para o qual foi criado. Sua vida ganha um novo significado, e as coisas que antes pareciam impossíveis se tornam possíveis. Eu quero te encorajar a não deixar que esta mensagem fique só aqui. Leve-a com você, aplique-a na sua vida e divida com outras pessoas, porque o mundo precisa de gente que ouça a voz do Espírito Santo, que haja com amor, com fé e com obediência. Se você chegou até aqui, quero te dizer que não é por acaso. Deus tem um plano para você, e este momento é parte desse plano. Minha oração é que, a partir de hoje, a sua vida nunca mais seja a mesma. Que cada dia seja cheio da presença, da direção e da paz dele. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Que Deus te abençoe em tudo e lembre-se, a voz dele está mais perto do que você imagina. Você só precisa estar disposto a ouvir. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.